Glória a Deus. Amém. Põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar pela palavra do Senhor que vai ser ministrada nessa noite. E eu creio que será uma palavra que vai te edificar, renovar, ativar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Pai, nós mais uma vez invocamos o teu nome. Nós te damos glória, graças pela tua bondade, fidelidade, e porque você é um Deus que nos ama, não nos julga, não nos condena, mas um Deus que nos recebe como filhos, ó Pai. E oramos agora para que não haja nenhum véu diante dos nossos olhos, mas que a tua palavra seja revelada aos nossos corações, e ela produza fé. Ela produza, Pai, convicção, ela produza certeza, Pai, ela produza, ó Pai, ousadia em nossa vida de relacionamento com o Senhor, com este mundo, com o pecado, que nós sejamos ousados e possamos caminhar como vencedores. Que todo pensamento neste momento seja levado cativo à obediência de Cristo. E que você, Espírito Santo, fale aos nossos corações. Diga comigo: Espírito Santo, que todo véu seja removido dos meus olhos, e eu tenha revelação para compreender a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos, aleluia. Eu vou continuar falando sobre a nova aliança, sobre a graça do Senhor, e vou fazer isso continuando a mensagem de domingo passado. Se por algum motivo você não ouviu, tem lá no nosso canal, você pode estar ouvindo. Eu fico feliz de alguns irmãos, e isso é bom que aconteça com outros também, tem compartilhado, não que a gente dependa disso, mas isso é sempre motivador para o pregador, que você compartilhe o quanto a palavra ela tem falado ao seu coração, e o quanto a palavra tem edificado a sua vida, amém? E nós estamos aí alguns domingos falando sobre a mensagem da graça, ministramos já alguns anos atrás, e retomamos agora, de vez em quando nós voltamos, e essa palavra tem tocado no coração de algumas pessoas, que às vezes lá nos grupos de WhatsApp compartilham, e às vezes aqui mesmo no pessoal, falam para mim: pastor, olha, depois daquela mensagem, eu me posicionei, algo mudou no meu coração, e eu fico muito feliz, porque a palavra de Deus, ela está cumprindo o seu efeito, amém, queridos? Nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, até o versículo número 18, 2 Coríntios 3, versículo 6 até o versículo 18, é um texto um tanto quanto extenso, mas tem sido o nosso texto base, e nós vamos estar meditando nele novamente hoje, o qual diz assim o texto: o qual nos habilitou, o qual é Deus. Então Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então você é ministro de uma nova aliança, não da letra, e você que ouviu já a mensagem antes, sabe que a letra aqui é o escrito de dívida. Então nós não temos mais dívida com Deus. A aliança do passado, a antiga aliança, ela nos colocava em dívida com Deus, mas agora não há mais dívida, ela já foi paga na cruz, amém? Então, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, quer dizer, a velha aliança, a lei mata, porque aquele que pecar, diz a lei, tem que morrer, mas o Espírito de Deus que habita em nós, vivifica. Verso 7, e se o ministério da morte, e para quem não lembra, o ministério da morte é a velha aliança. Por que, pastor Christian? Porque diz que o ministério da morte, ele foi gravado com letras de pedra, os 10 mandamentos. Mas esse ministério da velha aliança, que Paulo diz aqui que é o ministério da morte, ele tinha uma glória, a ponto, diz que os filhos de Israel, quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei, os filhos de Israel não podiam ver a face de Moisés, porque a face dele resplandecia. Então havia uma glória na velha aliança.
ok? Só que a Bíblia diz, no verso número 8, que a nova aliança tem uma glória muito maior. Tudo na nova aliança é melhor, as bênçãos, as promessas, as dádivas, a comunhão com Deus, tudo na nova, houve um upgrade, amém? Nós somos elevados na nova aliança, amém? Verso 9, porque se o ministério, então você vê que Paulo está falando da velha e da nova aliança, e ele está fazendo então aqui uma comparação, um confronto entre velha aliança e nova aliança. Aí ele diz no verso 9, porque se o ministério da condenação, velha aliança, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então a velha aliança é da condenação, a nova aliança é da justiça. Por quê? Porque em Cristo você se tornou justo, amém? Verso 10, porquanto na verdade o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, então a glória é maior. Verso 12, tendo pois tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, então, Paulo está dizendo, naquele momento lá, que havia muitos judeus, e Paulo está dizendo que até aquele momento, quando os judeus liam a velha aliança, quando eles liam a lei, eles não conseguiam ver na velha aliança Jesus, eles só viam os mandamentos, eles só viam as exigências, e a Bíblia nos mostra que a velha aliança hoje, ela precisa nos revelar Jesus. Então Paulo diz que eles têm um véu diante deles, e esse véu não deixa com que eles vejam a Cristo, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu é a lei, está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quantos já se converteram? Então o véu foi retirado. E agora sem véu, verso 18, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém, queridos? Então, baseado nesse texto, eu estou compartilhando com vocês algumas diferenças entre a velha aliança e a nova aliança, e eu compartilhei duas diferenças iniciais, eu quero citá-las aqui, só para nós lembrarmos. A primeira é que a velha aliança é uma promissória de dívida, ok? Mas a nova aliança traz paz, já falamos sobre isso. Na velha aliança nós estamos devendo para Deus, porque nunca somos capazes suficientes de cumprir todo o mandamento, mas na nova aliança nós temos paz, porque Cristo na cruz cumpriu todas as coisas, quando Ele disse está consumado, amém? Segundo, a velha aliança resulta em morte, mas a nova aliança é ministério do Espírito Santo, amém? E terceiro então, nosso tema de hoje, vou citar mais alguns pontos, é que a velha aliança, queridos, esse é o terceiro ponto, a velha aliança, ela traz condenação, mas a nova aliança ministra a justiça. Lá em 2 Coríntios 3:9 diz assim, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, amém? Eu tenho dito aqui aos irmãos que, irmãos, ou nós andamos pela lei, ou nós andamos pela graça. O crente,
ele converte, e para ele converter, ele precisa crer na graça de Deus, ele precisa crer no sacrifício de Jesus, ele precisa entender que Jesus perdoou todos os seus pecados, e isso foi gratuitamente, ele não tem que pagar nada, ele não tem que pagar promessa, ele não tem que fazer caridade, ele não tem que fazer boas obras, o sacrifício de Jesus é suficiente, o sacrifício de Jesus é único, e nós precisamos apenas crer nesse sacrifício, amém? Agora, uma vez que você se converte, você vai ter um andar, você vai ter um estilo de vida, e esse estilo de vida do crente, ou é baseado na lei, ou é baseado na graça. Se o nosso estilo de vida for baseado na lei, isso vai trazer para nós condenação, isso vai trazer para nós ansiedade, isso vai trazer para nós culpa, isso vai trazer para nós pecado, isso vai trazer para nós morte. Então nós precisamos, irmãos, nos posicionar em andarmos na graça, amém? Agora, como é que eu sei, pastor, se eu estou andando na graça ou se eu estou andando na lei? Há muitas formas de você compreender isso, eu quero dizer uma dessas formas agora. Você passa a maior parte do seu tempo olhando para você ou olhando para Jesus. Isso vai definir se você está na lei ou se você está na graça. As pessoas que andam na lei, elas andam baseadas na comparação. Elas andam o tempo todo se analisando, se autoavaliando e dizendo: eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz o suficiente, eu não sou perfeito o suficiente, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom esposo, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom crente, na verdade eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Ele vive o tempo todo se comparando com outras pessoas e não olhando para Jesus. Isso é claro que se você ficar o tempo todo se comparando, você vai viver debaixo de culpa, você vai viver debaixo de condenação. Você vai falar: eu estou devendo para Deus, estou devendo para as pessoas, estou devendo para a igreja. Então tem muitas pessoas que elas vivem sempre pensando que aquilo que elas fazem não é suficiente, e isso vai produzir um espírito de condenação. Então a lei tem a ver com você olhando para você, a graça tem a ver com você olhando para Jesus. Então você olha para Jesus e você diz: eu não sou suficiente, mas Jesus é suficiente para mim. Eu não sou justo o suficiente, mas a justiça de Cristo é suficiente para mim. Então você tira os olhos de você e você olha para Cristo, e você sabe que toda a carência, toda a necessidade que você tem, Cristo é aquele que vai suprir. A nossa suficiência vem de Deus. Glória a Deus. Então tiramos os olhos de nós e colocamos os nossos olhos em Cristo, colocamos os nossos olhos em Jesus. É importante que você avalie, e isso é fundamental, se a cada mensagem que nós pregamos aqui de domingo, e faça essa avaliação, e quando você ouvir, uma mensagem em outro lugar, de outro pregador, de outro pastor, porque hoje com a internet as pessoas acabam ouvindo várias pessoas, você sempre precisa observar se aquela mensagem, se aquela canção, se aquela música, ela faz com que você fique olhando para você, ou se ela leva você a olhar para Jesus. Se faz com que a gente olhe para nós, é velha aliança. Se faz com que a gente olhe para Jesus, é nova aliança. Glória a Deus. Aí você olha para Jesus e você tem paz. Você olha para Jesus e você sabe: eu não tenho nenhuma dívida. Você olha para Jesus e você sabe: eu não preciso viver com medo, medo da condenação, medo da punição, medo do juízo, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Queridos, a quarta diferença entre a velha e a nova aliança é que a velha aliança, nós lemos aqui, ela é um véu. A velha aliança é chamada de véu, mas a nova aliança, ela nos transforma quando nós contemplamos a Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, na velha aliança, os olhos das pessoas ficam vendados. E se você vai para as Escrituras, se você vai para a Bíblia e os seus olhos estão vendados, você não consegue enxergar as bênçãos.
Você não consegue perceber lá que existe provisão, que existe saúde, que existe prosperidade, porque é como se você lesse a Bíblia e não conseguisse ver as bênçãos de Deus para você. Você não consegue enxergar que há descanso, você não consegue enxergar que há suprimento, que você pode dormir em paz, que você pode ter uma família abençoada. A lei, quem anda na lei não vê as bênçãos de Deus. Mas quando nós nos voltamos para a graça, isto é, quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, o véu é removido e nós conseguimos enxergar todas as bênçãos de Deus para nós. Eu vou dar um exemplo para você disso que é muito claro. Você deve conhecer a história de Ló e de Abraão, amém? Quem já ouviu falar de Ló e Abraão? Ló era o sobrinho de Abraão, né? E Abraão, quando recebeu uma ordem de Deus de ir para uma outra terra, era para ele ir sozinho com a esposa dele, mas ele resolveu levar o sobrinho dele trouxe alguns transtornos, alguns problemas para ele, e o nome Ló significa véu. No original, Ló significa véu. Então, o nome Ló aponta para a lei, o nome Ló aponta para a velha aliança. Enquanto Abraão estava com Ló, Deus não deu para Abraão nenhuma palavra de expansão, de prosperidade, de crescimento. Mas diz a Bíblia em Gênesis 13, versículo 14, que depois que Ló foi para outra terra, então Deus chamou Abraão e disse assim: olha para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, assim será a tua terra, a tua descendência vai ser grande e vai povoar toda a terra. Então, enquanto Ló estava com Abraão, enquanto Abraão vivia baseado na lei, ele não podia enxergar. Mas escute, quando a lei foi removida, quando o véu foi removido, então Abraão estava pronto para ver. Aleluia, queridos. Paulo diz que nós somos transformados por contemplar a glória de Deus. Põe lá para mim no versículo. Olha só. Pode passar o próximo versículo, verso 16, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. E aí nós podemos contemplar a Jesus. Sem o véu nós podemos contemplar a Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, que quando nós contemplamos a Jesus, nós lemos aí, daqui a pouco nós vamos ler novamente, nós somos transformados. Amém? Diga para quem está ao seu lado, quando você contempla Jesus, você é transformado. Amém? E todos nós, diz a Bíblia, com o rosto desvendado, contemplando como pelo Senhor, né? Contemplando como um espelho o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Agora, como contemplar a glória? Escute. Como é que nós contemplamos a glória de Deus? Você sabe? Porque diz a Bíblia que para nós sermos transformados, a gente precisa contemplar a glória. Então pode ser que você esteja aqui hoje, ou nos assistindo, e tem aí uma área da sua vida que você não gosta. Tem uma parte da sua vida que você diz assim: olha, isso aqui não é agradável para mim. Isso aqui me prejudica no meu casamento. Isso aqui me prejudica na minha família, isso aqui me prejudica na minha vida profissional. Eu sou uma pessoa, sabe, explosiva, pode ser. Eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa que estou preso num pecado, estou preso num vício, eu estou preso num pecado de pornografia, e eu queria ser transformado, mas assim, eu estou lutando e eu não consigo mudar. A Bíblia dá o segredo como ser transformado, contemplando a glória. E como é que é contemplar a glória? É contemplar Jesus. Quando você vem aqui ao culto, escute, quem está aqui pregando, a palavra pregada, as músicas cantadas, tudo que acontece num culto, tem que ser um quadro pintado de Jesus para você.
Quando você vai à Bíblia e você vai ler a Bíblia, você precisa ler a Bíblia não como ler uma revista, uma notícia na internet, uma rede social. Você vai ler a Bíblia e você vai dizer: o que eu tenho de Jesus aqui? O que eu posso ver Jesus aqui? E escute, à medida que você vai lendo sobre Jesus, ouvindo sobre Jesus, é como se essa glória que você vai vendo, que você vai contemplando, que você vai admirando, essa glória vai transformando você. Então qual é o nosso papel aqui? Escute, irmãos, o nosso papel é pintar um quadro de Jesus para você. O principal aqui, nosso, como igreja, como líderes, como pastores, é mostrar Jesus, porque ao mostrarmos Jesus, haverá transformação, haverá mudança de vida. Agora, qual é a diferença da pregação da lei? É que a pregação da lei, ela vai mostrar regras, ela vai mostrar regulamentos, ela vai dizer: olha, não faça isso, não faça aquilo, mas ela não muda o coração das pessoas, ela não transforma a vida das pessoas. Então a lei dizia: não matarás, não roubarás. A lei dizia: olha, honre o teu pai e tua mãe, não adulterarás. É certo, nós não devemos fazer estas coisas, não devemos. Mas a lei falava tudo isso e ela não era capaz de transformar o coração do homem. Então o homem, ele continuava no coração dele desejando roubar, matar, adulterar, etc, e etc. E por causa disso, esse homem vivia sempre debaixo de culpa e condenação. Então o que Deus resolveu fazer na nova aliança? Transformar o homem de dentro para fora. Então essa é a mudança de Deus, é de dentro para fora, é do nosso coração para fora, ok? Por isso que aqui na igreja nós não temos uma listinha de regras. Ah, você não pode fazer isso, não pode comer isso, não pode beber isso, tem que guardar tal dia, não pode vestir isso, não pode... Não, o que nós precisamos compreender é que ao contemplar a Cristo nós vamos sendo transformados, e ao ser transformados, a gente sabe, não é todo lugar que eu vou, não é toda coisa que eu falo, não é toda coisa que eu assisto, não é toda conversinha que eu dou ouvidos. Por quê? Porque eu estou sendo transformado. Então a lei, ela condenava, mas a lei não transformava. A única coisa que muda o homem é a graça de Deus. A lei, ela pode, irmãos, escute, amordaçar uma pessoa. Sabe, você já viu aqueles cachorros, né, pitbulls, aqueles cachorros mais bravos, mais violentos? Você vê lá uma pessoa passeando com ele na rua, se for uma pessoa coerente, ela vai colocar lá uma mordaça, porque ela sabe que aquele animal é um animal feroz e ele pode atacar. Agora, aquele animal, enquanto está com a mordaça, ele está impedido de atacar, mas se tirar a mordaça, ele vai atacar, porque a natureza dele é aquela natureza. A lei faz isso, a lei diz: não faça, não pode, mas a natureza do homem não é mudada, ele continua querendo pecar, ele continua querendo fazer o mal, ele continua querendo cumprir coisas erradas. Então o Senhor, ele mudou de aliança, e veja então o que diz em 2 Coríntios 3,18, olhe lá: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito de Deus. Diga aleluia. Então, se você tem filhos pequenos, é importante que você possa criar os seus filhos com a visão da graça de Deus. Nós como pais falhamos muito, porque se nós não temos a visão da graça, nós criamos os nossos filhos baseado na lei, e na lei eles vão obedecer só na nossa frente, na lei eles vão obedecer por uma obrigação. Mas se nós criarmos os nossos filhos na graça, se nós criarmos os nossos filhos de acordo com a nova aliança, nós vamos criar filhos abençoados, filhos vencedores, filhos poderosos. E como é que você cria os seus filhos na nova aliança? Mostrando Jesus para os seus filhos. Você não deve viver o tempo todo dizendo: não faça, 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 não, 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 não. Ah, então pastor, ele vai fazer o que quer? Não, não é nada disso. Você vai mostrar a ele qual é a identidade dele em Cristo.
Você vai dizer para o seu filho: olha, você é um filho de Deus, você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, você é um vencedor, e vencedores não fazem assim, não se comportam assim, não agem assim. Vencedores carregam dentro de si a glória de Deus. Irmãos, hoje todos nós podemos entrar no Santo dos Santos e contemplar a face do Senhor, e quando nós contemplamos a Jesus, nós somos transformados. Então sabe o que nós precisamos? De dose de Jesus, dose de Jesus, dose de Jesus. Sabe, às vezes você está numa situação que você fica pensando assim: parece que eu estou precisando, de uma coisa diferente, parece que eu estou precisando de uma igreja diferente, eu estou precisando de uma pregação diferente, um pastor diferente, porque parece que o que eu estou ouvindo não é suficiente. Não, irmãos, o que nós precisamos é de Jesus. Se você for um cara, se você for uma mulher cheia de Jesus, você vai exalar a glória de Deus onde você for. Quantos querem ser cheios de Jesus? Aleluia. O quinto aí, olha só o quinto, ele diz que a velha aliança, ela produz um comportamento sem transformação do coração. Foi o que eu falei há pouco. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas na nova aliança, nós somos transformados de quê? De glória em glória. Então na nova aliança é assim: eu fiz porque mandou. Então por que eu orei? Eu orei porque mandou. Mas quem mandou? Não sei, mas eu aprendi que tem que orar. Mas eu não orei porque eu quis orar. Eu orei porque é uma obrigação. Eu estou aqui domingo, mas por que você está aqui domingo? Eu estou aqui porque eu tenho uma obrigação, porque se eu não tiver, eu vou ficar durante a semana acusado, culpado. Eu não fui no culto de domingo, eu devia ter ido, e aí se Deus não me abençoar. Veja como é preocupante viver baseado na lei. Eu não orei como deveria. Tem pessoas que às vezes acontece um empecilho durante a semana, e ela pensa assim: hoje eu saí de casa e esqueci de orar. Isso está acontecendo porque eu não orei. Então ela tem dois problemas: o problema com o problema, e o problema porque ela é acusada porque não orou. Entende? E ela não acredita na graça de Deus, que ainda que você esqueça um dia de orar, ore todos os dias, mas se você esquecer um dia de orar, a graça de Deus vai estar te guardando. Porque eu não sirvo um Deus que diz assim: hoje, Christian, você não orou, então você está ferrado. Hoje você está sem proteção, cuidado aí. Não. Nosso Deus é o guarda de Israel, Ele é o nosso Pai. Amém, amados? E Ele não quer um relacionamento baseado na obrigação. Não é? Imagine sua esposa ou o seu cônjuge, o seu marido, diz assim: me dá um abraço. Aí você diz assim: eu vou dar, mas é por obrigação. Ele vai querer? Vai querer? Não. Não é? Daqui um beijo. Não, eu vou dar porque a minha obrigação dá. Não, nós não queremos das pessoas, muito menos Deus quer de nós algo baseado em medo, algo baseado em culpa. Amém? Você lembra daquela história, do garotinho fazendo bagunça na sala de aula, e a professora: para, se você não parar eu vou pôr de castigo, se você não parar vou pôr de pé, de frente à parede. Ele não para, vai lá de frente à parede, ele diz: professora, eu estou aqui de frente à parede, mas no coração eu estou aí sentado jogando papelzinho. O coração não foi transformado. E a vontade de Deus, amados, é mudar o nosso coração. Amém? Para nós não vivemos com medo de sermos punidos. Amém? Sem esse medo de sermos punidos. Se eu não fizer, Deus me castiga. Não, Deus é bom, a sua bondade permanece para sempre. Então, aquela obediência que havia lá na lei, aquela obediência que havia lá no Antigo Testamento, irmãos, ela foi uma obediência que falhou, porque ela não foi capaz de eliminar o pecado da vida das pessoas. Então a lei não tem o poder de tornar ninguém santo, ninguém justo, ninguém bom, mas Paulo diz em Romanos 6,14, que na graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Sabe por quê?
quando você vai contemplando a Jesus, o poder de Jesus, ele se manifesta na sua vida, e você passa a ter poder para vencer a tentação, poder para vencer o pecado. Escute, a graça nunca te faz menos poderoso para vencer o pecado, a graça nunca te faz menos resistente ao pecado, a graça é o poder de Deus para que você vença o pecado, vença as tentações, vença todas as dificuldades que surgirem diante de você. Então nós temos um desafio, irmãos, sair da lei e entrar na graça do Senhor. Glória a Deus, e olhar para Jesus e vivermos com a nossa vida baseada em Jesus. Sexta diferença: a velha aliança, ela produz condenação, mas na nova aliança experimentamos justificação pela fé. Uma das verdades fundamentais da Bíblia, uma das mensagens fundamentais do Evangelho é a justificação. E o que é a justificação? A justificação é a boa notícia de que nós fomos aceitos diante de Deus, não por causa das nossas boas obras, nem por causa do nosso comportamento, mas nós fomos aceitos em Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Só existe uma lei no Novo Testamento, sabe qual é? Crer em Jesus. Essa é a única lei do Novo Testamento. Todas as leis foram finalizadas em Cristo. Disse Paulo que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas o Evangelho de João, eu estou lendo o Evangelho de João, faça isso se você não está lendo a Bíblia, e João vai falar o tempo todo que a vontade de Deus é que a gente creia em Jesus, que a única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus, que não há outro sacrifício, não há outra obra, não há nada a ser feito, a não ser crermos em Jesus. Amém? Então você crê em Jesus, e ao crer em Jesus, a justiça de Cristo se torna a sua justiça, e isso precisa ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Então o que é justificação, irmãos? A justificação é um termo legal, foi emprestado dos tribunais, e é o oposto da condenação. Então o que é condenação? É quando o juiz, ele declara uma pessoa culpada, ela não é absolvida daquele pecado, ela não é absolvida daquela transgressão, ela não é absolvida daquele crime. Mas o que é a justificação? É quando o juiz vai lá e diz: você não tem culpa, você não tem pecado, você está inocente, você está absolvido. Então a justificação é o ato do favor imerecido de Deus. E o que aconteceu na justificação? Deus pegou o pecado que estava sobre nós, e Deus colocou sobre Cristo. E na justificação, Deus pegou a justiça que estava sobre Cristo, e colocou em nós. Então houve uma troca, aquele que era justo, se tornou pecador, e nós que éramos pecadores, nós nos tornamos justos. E agora, com essa certeza de que você é justo, não tem dívida, não tem condenação, nem tem culpa, você sai a cada dia para ir trabalhar, para ir ganhar a sua vida, para se relacionar com as pessoas, você vai sair com essa certeza. E se alguém no caminho dizer: você é um pecador, você é um falso crente, você não vale nada, você não presta para nada, você não aceita essas palavras, porque você tem clareza da sua identidade em Cristo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Romanos 3,4 diz: sendo justificados gratuitamente, de graça, mediante a redenção que há em Cristo. Por que Deus deu a lei, então? Porque diz a Bíblia que todo homem é pecador. Só que o homem lá na lei, ele não sabia que ele era pecador. Então Deus precisou
mandar um prumo. Todo mundo sabe o que é um prumo? Se não sabe, depois você pesquisa, que não dá tempo de explicar. Mas é um instrumento de medida. Deus, ele deu um prumo, e o prumo é a lei. Então toda pessoa que está fora do prumo, para Deus, ela está em dívida. Isso é a lei. O prumo é a lei. E pela lei, irmãos, nós ficamos sabendo que nós éramos o quê? Pecadores, por meio da lei. Por quê? Porque a lei apresentava 613 mandamentos, e diz então que se nós transgredíssemos um desses mandamentos, nós éramos condenados por toda a lei. E quando Deus dá a lei, Ele não tem a ideia de justificar o homem pela lei, porque isso não é possível. A lei, ela só traz o quê? A consciência do pecado. Por isso que a lei não teve o seu valor. Por isso que a lei foi substituída, por isso que a velha aliança foi substituída pela nova aliança. Então vem Jesus, o prumo da lei mostra, é pecador, a alma que pecar essa morrerá, mas agora vem Jesus, Ele morre, Ele ressuscita, e Ele se torna o quê? A nossa justiça. E aí Deus troca a lei pela fé. Na velha aliança eu tenho que obedecer à lei, na nova aliança eu tenho que crer em Jesus. Mas pastor, eu não preciso obedecer mais? Sim, porque você vai contemplar Cristo, e ao contemplar Cristo você vai descobrir que Cristo é obediente, e você vai se tornar obediente também. Ah, eu não tenho mais que honrar os meus pais. Tem sim, porque a lei diz que você deveria honrar, mas às vezes você honrava com raiva dos seus pais, você honrava e dizia assim, mas eu não quero honrá-los, mas na graça você contempla Cristo, e você recebe honra da parte de Cristo, e você honra os seus pais com alegria. Na velha aliança diz que a mulher tinha que submeter o marido, mas muitas vezes a mulher submetia sem querer. Mas na nova aliança você vai contemplar Cristo, e a Bíblia diz que Cristo foi submisso até a morte, morte de cruz. Então você vai submeter ao seu marido com alegria. O marido, a Bíblia diz lá na velha aliança, diz que ele tinha que amar a sua esposa, mas então eu amo, mas é difícil, tem dia que eu não amo. Mas agora na nova aliança você contempla Cristo, você recebe o amor de Cristo no seu coração, e você ama não porque é uma obrigação, mas você ama porque você está sendo transformado. 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Levante a sua mão e diga: quem não conheceu o pecado, Deus fez Jesus pecado por mim, para que em Jesus eu me tornasse a justiça de Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia, glória a Deus. Irmão, ser justificado é muito mais do que ser perdoado. Ser perdoado significa que o pecador, ele não tem mais que pagar a dívida. Isso é ser perdoado. Mas ser justificado significa que agora você tem acesso à comunhão com Deus. Imagine que uma pessoa, ela cometeu um crime, e ela pagou os anos que a lei exigiu que ela pagasse por aquele crime. Então ela cometeu um crime X, e ela pagou lá 5 anos, e quando ela vai sair, ela sai perdoada, entre aspas, porque ela pagou aquela dívida. Mas se um policial abordar, se na justiça alguém levantar a ficha dela, vai ver que ela tem uma condenação, já está paga, mas ela tem uma condenação. Trazendo isso para a nossa realidade, isso mostrava como a lei funcionava. A lei perdoava o homem, mas ele continuava com a ficha suja. Mas sabe o que a graça faz? A graça pega essa pessoa que cometeu um crime, a graça pega essa pessoa, Cristo paga pelo pecado dela,
escute, eu estou trazendo isso como exemplo para nós. Cristo paga pelo pecado dela, mas pastor, ela continua com a ficha limpa. Qual é a única forma, com a ficha suja? Qual é a única forma de ela ficar com a ficha limpa? Ela nascer de novo. Então sabe o que acontece? Em Cristo nós nascemos de novo. Por isso todo o nosso passado foi apagado. Quando Deus nos vê, Ele não nos vê mais se no passado nós roubamos, se no passado adulteramos, se no passado procuramos a idolatria, se no passado mentimos. Deus não olha mais o nosso passado. Deus nos vê agora como uma ficha limpa. Nós somos justos, podemos estar diante dEle. Amém? Totalmente limpo. Totalmente sem nenhum débito. Isso, irmãos, para os religiosos é uma loucura. O que eu estou pregando aqui para a religião é uma loucura. O que eu estou pregando aqui para as pessoas que se acham perfeitas e justas é uma loucura, porque elas pensam assim: como é que uma pessoa que é pecador pode ser justo como eu? Eu sou bonzinho, eu pago meus impostos, eu sou trabalhador, eu não faço o mal para ninguém. Isso você deve fazer, porque é uma obrigação minha e sua de fazer. Mas sabe, queridos, a graça de Deus faz isso, ela é loucura para as pessoas, porque é o perdão de Deus gratuito, dado a todo aquele que crê. Romanos 5,17 disse: pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais, os que recebem a abundância da graça, nós, e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ofensa de um, Adão. Por causa de Adão todos pecaram, mas por causa da graça de Cristo todos nós nos tornamos justos. E agora justos, diz Paulo, que nós podemos reinar em vida. Nós reinamos sobre o pecado, nós reinamos sobre Satanás e os demônios, nós reinamos sobre a enfermidade, nós reinamos sobre toda a maldição. Não há nada que reine sobre nós, nós reinamos sobre todas as coisas, porque nós estamos em uma posição de justiça de Deus. O diabo não pode te acusar, o diabo não pode apontar o dedo para você. O diabo, ainda que use qualquer pessoa da sua família, do seu trabalho, do mundo, para te acusar, todas essas acusações, elas são ilegais, elas só têm um efeito se você acreditar nelas. As pessoas podem amaldiçoar você, as pessoas podem ter inveja de você, as pessoas podem falar mal de você, mas nada disso tem valor a não ser que você creia. Sabe por quê? Você está em Cristo, e Cristo está em você, então nenhum mal pode te atingir. Essa é a maravilha da graça. E em último lugar, a velha aliança ensina que devemos nos esforçar para agradar a Deus. Não faça, não vá, isso é o que a velha aliança diz. Mas a nova aliança diz que é abençoado quem não merece. Por quê? Porque é quem não merece, mas crê. Amém? Muitas pessoas pensam assim, e elas dizem assim, e isso é um aspecto da lei nelas, que precisa ser tirado. Ah, eu não mereço o que está acontecendo comigo. Ah, Deus, você me abandonou. Ah, eu sou uma pessoa tão boa, porque eu estou passando por tudo isso. Isso é a lei. É você achando que a sua bondade vai trazer uma proteção para você. É você achando que porque você faz o bem, você só merece coisas boas. Isso é a troca da lei. E quem vive na lei, nós já falamos, tem um véu diante dos seus olhos e não desfruta das bênçãos da nova aliança. Então sabe quem Deus abençoa? É aquela pessoa que vai até Ele, muitas vezes com lágrimas nos olhos, e dizem: Deus, você sabe que eu não mereço, você sabe que ainda que eu seja pecador, você sabe que ainda que eu erre, eu sei que você é amoroso e você quer me abençoar, e pela fé eu recebo. Amém? Eu lembro que uma época nós vivíamos com alguns irmãos que liderávamos um culto, pastores, e nós fazíamos um culto de cura e libertação, e tinha um irmão que era muito engraçado,
e ele sempre ficava assim, ele era muito explosivo, e ele ficava um pouco bravo, porque ele era lá da nossa equipe de ministros, e ele passava muitas dificuldades, ele passava muitos problemas de ordem financeira, problemas com filhos. Ele havia vindo do Nordeste, morou um tempo dentro da igreja, e ele passou muitas dificuldades, e ele via que às vezes lá no culto de cura e libertação, chegava pessoas, a gente fazia um culto à tarde, e chegava pessoas que nem eram da igreja. A pessoa vinha lá, sabia, a porta aberta, um culto que a gente fazia aqui, tinha muitas pessoas, um culto à tarde, não era aqui em Manaim, era uma outra igreja, e as pessoas vinham, e elas recebiam cura, elas recebiam milagres, e às vezes elas voltavam lá e testemunhavam. Eram milagres grandes. A gente viu gente curada de AIDS, a gente viu gente curada de câncer, a gente viu muitas curas. E às vezes, quando aquele irmão estava passando uma tribulação muito grande, ele ficava bravo, e ele dizia: mas aquela pessoa com a vida toda errada, aquela pessoa com a vida toda torta, aquela pessoa que sabe, não serve a Deus, está aí contando testemunho, e eu estou aqui nesse perrengue, eu estou aqui nessa dificuldade. E a gente dava risada pela situação dele, mas nós não entendíamos por que acontecia, porque naquela época nós não tínhamos revelação da graça de Deus, nós só entendíamos como a lei funcionava. E na lei funciona assim: você fez, é abençoado; você não fez, está lascado. Não é? A lei é assim. A lei, você deu, recebe; não deu, não recebe. A lei é olho por olho, dente por dente. Mas Deus não é mais o Deus da lei. O Deus que nós servimos não é o Deus da velha aliança. Nós servimos o Deus, é o mesmo Deus, não é um outro Deus, é o mesmo Deus, só que Ele se relaciona hoje conosco baseado na nova aliança. E na nova aliança não é quem merece, na nova aliança é quem crê. Então quando a pessoa diz assim: eu creio que eu vou prosperar, ela pode não merecer, mas ela prospera. Às vezes ela nem estudou, estude, irmão. Às vezes ela nem cursou uma excelente faculdade, mas ela prospera. Sabe por quê? Ela crê. Ela diz: eu creio, é para mim, eu tomo posse. Entende? Ela se apropria pela fé, e ela não fica se comparando com os outros e dizendo: ah, fulano não é tão crente quanto eu, fulano não é tão assíduo na igreja quanto eu, ele tem, eu não tenho. Não, ela tira os olhos dela e ela coloca os seus olhos em Jesus, e ela recebe todas as bênçãos de Deus, porque ela sabe que nada depende dela, tudo depende de Jesus, tudo depende do Senhor. Então o que é necessário para nós? Crermos em Cristo. Fé em Cristo significa que você está unido a Cristo em um único corpo. Fé não é uma doutrina, irmãos, fé é uma pessoa, é nós unidos à pessoa de Cristo. E essa fé, ela nos conecta, ela nos amálgama, ela nos une de tal forma que nós nos tornamos um com Cristo. Antes de nós crermos nele, nós estávamos separados de Deus, diz a Bíblia. Antes de nós crermos nele, nós éramos estranhos, mas no dia que nós cremos no Senhor, nós nos tornamos um com ele. Então quando Deus olha para o céu, Ele não vê o Christian, Ele vê Jesus. E Ele não vê os meus pecados, Ele vê o homem justo que é Jesus Cristo. Amém? Lá na velha aliança havia o pecador e as suas mazelas e os seus pecados, mas na nova aliança nós somos colocados em Jesus. Eu gosto muito de dar esse exemplo, eu estou terminando, eu gosto muito de dar esse exemplo falando de uma árvore enxertada em uma outra árvore. Então imagine uma árvore que ela é enxertada em outra árvore. Primeiro ela precisa ser cortada, depois ela precisa ser colocada naquela árvore como um enxerto. Então diz a Bíblia, e Paulo diz que quando nós cremos em Cristo, nós somos enxertados. Pode passar o próximo slide? Tem aí isso. Tem aí uma imagem de uma árvore. A Bíblia diz, irmãos, que quando nós cremos em Cristo, nós somos enxertados. Então primeiramente nós somos cortados. Diz a Bíblia que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. E Cristo morreu para quê? Cristo morreu para o pecado, Cristo morreu para a lei, e nós morremos para o pecado e morremos para a lei. Por isso, repito, a graça nunca é uma ocasião para pecar, porque quem está na graça morreu para o pecado e vive para Cristo.
que essa mensagem da graça, ela, muitas vezes, ela deixa algumas pessoas assim apavoradas, porque algumas pessoas ouvem com o ouvido equivocado, elas acham que agora eu não preciso mais para a igreja, agora eu não preciso mais dizimar, agora eu posso andar aí me embriagando, agora eu posso viver no mundão, porque eu estou na graça de Deus. Não, não é isso não. A graça é que você morreu para o pecado e agora você vive para Cristo. Na velha aliança não tinha como resistir ao pecado, porque nós éramos escravos do pecado, mas na graça nós não somos mais escravos do pecado, nós somos senhores do pecado agora. Agora na graça a gente tem autoridade para dizer não vou fazer, porque Cristo está em mim, porque eu sou justificado nele. Então primeiro nós somos cortados, depois nós somos colocados nele. Então quando Cristo morre, nós somos cortados, mas a Bíblia diz que quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos com Ele, e aí nós somos colocados nele. A árvore foi enxertada em Cristo, a experiência da morte de Cristo nos fez morrer para a lei, e a experiência da ressurreição nos capacita para viver para Deus. Gálatas 2:21 diz assim: não anulo a graça de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo, o que, irmãos? Morreu em vão. Olha só o que Paulo está dizendo. Se hoje em Cristo eu vivo na lei, então Cristo morreu em vão, não precisava de Cristo, era só eu ficar baseado na lei. Entende? Era melhor que houvesse aquele mesmo padrão de legalismo, de legalidade. Então agora, em Cristo, justificado, eu não vou anular a graça de Deus, voltando aos rudimentos da lei, mas eu vou me manter firme na palavra, firme em Cristo, firme naquilo que está escrito. Amém, queridos? Então nós não tentamos nos justificar pelas obras, mas pela fé em Jesus. Amém? Mas pastor, se durante esse período eu pecar, o que acontece comigo? Se eu errar, o que acontece? Você lembra da palavra, que diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, e que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar. Então nós pedimos perdão e nós voltamos à nossa posição de justificados em Cristo. Quando você peca, você não perde a sua salvação. Quando você peca, você não deixa de ser justiça de Deus. Quando você peca, houve uma falha, houve um acidente de percurso, então você vai lá para a palavra de Deus, você não dá ouvidos às acusações do diabo, você não duvida do amor de Deus, e sabe o que acontece? Você não foge da presença de Deus, mas você caminha para o Senhor. Certa vez fizeram uma pesquisa perguntando a muitos crentes, se um dia de culto, você cometesse o pior pecado da sua vida, onde você estaria naquele dia à noite? E a maioria dos crentes responderam outro lugar, e não a igreja. Outro lugar e não a igreja. A pesquisa falou que alguns crentes disseram que iam para o bar, alguns crentes disseram que ficariam em casa, alguns crentes disseram que iriam para outros lugares, mas poucos crentes disseram que iriam para a igreja, porque vivem baseado em uma consciência da lei, e não na graça. Ao pecarmos, nós corremos para o Senhor, porque nós sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ao pecar, nós não fugimos de Deus. Ao pecar, nós corremos para Deus, porque nós sabemos que há provisão, há perdão para nós. Romanos 3:23, eu termino com esse versículo, diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora veja, sendo justificados, o que, irmãos? Gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Aleluia.
eu quero cantar uma canção, essa canção que fala de Jesus, e depois eu orar por você. Mas eu gostaria que neste momento, toda a nossa atenção, ela se voltasse para Jesus. Glória a Deus. Aqui alguém dizendo que o Senhor derramou, alguém que teve uma palavra de Deus, o Senhor derramou óleo da unção, nesta hora, que começou a oração, no Senhor, no caso quando eu estava ministrando, e será derramado em toda a igreja, amém? Então que esse óleo seja derramado sobre você também, já foi, receba, é a palavra que limpa, restaura, cura, e transforma, amém? Nós vamos cantar mais uma vez essa canção que diz Jesus, e eu gostaria que você contemplasse Jesus. Pare de olhar para você o tempo todo, pare de ficar se analisando, pare de ficar se comparando. Eu estava hoje à tarde lendo uma reportagem que saiu em um jornal aqui da cidade. Sabe que o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, um mês de prevenção a doenças mentais e principalmente o suicídio. E a reportagem, ela dizia que existe hoje um número elevado de jovens chegando nos hospitais e nos prontos-socorros, por causa de atendimento psiquiátrico, atendimento psicológico. Eu sei porque eu estudo isso e é verdade. E havia um psiquiatra que escreveu a reportagem, e ele estava dizendo que a maior causa das pessoas estarem adoecendo emocionalmente hoje, sabe qual é? É que elas estão comparando a vida delas com a vida de outras pessoas. Ele disse isso hoje, e ele falou que a rede social está fazendo isso. A pessoa entra lá no Instagram, vê a vida do outro, que vida maravilhosa, viaja, que carro bonito, que família bonita, mas você sabe que rede social não é verdade, não é verdade aquilo. É um caso ou outro, a maioria não é. Mas antes de ter rede social já existia isso. As pessoas estão adoecendo porque elas vivem se comparando. E a psicologia, a psiquiatria descobriu isso hoje, mas a palavra já mostrou isso há milhares e milhares de anos atrás. Tire os olhos de você e coloque os olhos em Jesus. Você não vai viver ansioso, deprimido, triste, amargurado, dizendo, eu queria estar no lugar daquela pessoa, eu queria ter o que ela tem, ou a minha vida é desse jeito, eu sou um derrotado, olha, eu sou um falido, olha, eu já estou aqui com idade, não fiz nada, ou eu sou muito novo, não consegui. Meu irmão, olhe para Jesus. Tudo o que você precisa está nele. Cura está em Jesus, saúde está em Jesus, prosperidade está em Jesus, paz está em Jesus, reconciliação familiar está em Jesus, reconciliação com pessoas é por meio de Jesus, promoção é por meio de Jesus, cura interior é por meio de Jesus. Então escute, quando nós cantarmos agora, Jesus vai curar as pessoas aqui. Quando nós louvarmos agora aqui, você vai ser liberto da culpa, da condenação, do medo. E eu quero profetizar em nome de Jesus, escute isso, porque isso é uma palavra profética, que a partir desses dias que nós temos trazido essa mensagem, você começará a ser tomado de uma alegria, você vai ser tomado de uma paz, que as pessoas lá, elas não vão entender onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, porque você vai viver debaixo de uma alegria, você vai viver debaixo de uma paz muito grande, e você vai ter Jesus para mostrar. Você vai falar, é Jesus, é só Ele. Aquela pessoa angustiada, aquela pessoa deprimida, vai dar lugar ao justo em Cristo, vai dar lugar ao Espírito Santo. Aquela pessoa acusada, derrotada, sabe, com inferioridade, que diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, não dá mais,
idade, eu já estou velho, ou para mim, sabe, eu não tive oportunidade na vida, eu sou incapaz, eu não estudei, eu não me formei. Irmãos, essas são as mentiras do diabo. Você está em Cristo e Cristo está em você. Amém? Você é o que a palavra diz que você é. Mas nada além do que isso, menos do que isso também não. Você é o que a palavra diz que você é. Então se aproprie disso, e ao cantar receba cura, alegria. Vamos cantar. Jesus, enche esse lugar.